Bom, o pessoal está comentando aqui nos bastidores que o primeiro bloco foi assim, uma coisa bem dinâmica, o Fernando já, e como profissional de comunicação que ele é, não podia ser diferente. Metido. Já, não, ele fazendo algumas intervenções com Cristina, com o Robinho, que aqui, na verdade, está na veia, o Fernando conhece muito bem essa área. Fernando, é um prazer tê-lo aqui. Conta um pouquinho da sua história pra gente. História, Sérgio, é a história de alguém que eu vim de São Fidélis, né? Corrido. Sempre tive uma paixão. Corrido. Não, corrido não. Sempre tive uma paixão grande pela literatura e optei pelo jornalismo, que era mais próximo da minha verdadeira paixão, da minha verdadeira vocação. Depois fui para o movimento estudantil, fomos colegas no liceu, daí para o movimento partidário e acabei me elegendo deputado estadual com uma missão de viabilizar a UENF em Campos. E acho que, modéstia à parte, consegui esse intento. Depois, sigo a vida aí escrevendo, que é o que eu mais gosto de fazer. Tenho 4 filhos, já tenho 2 netos, uma netinha, Nina, e outro chegando. E espero poder dar ainda uma contribuição à minha região, à minha cidade. Campos é uma cidade que eu adotei, uma cidade que hoje eu me sinto muito mais campista do que fidelense, por adoção, por amor. Fiz amizades aqui, construí a minha vida aqui, porque eu vim para cá com 10 anos de idade. Estou aí na vida e estou deixando a vida me levar. Na sua família, Fernando, quer dizer, você tem Antônio Roberto, o saudoso Antônio Roberto, que escrevia muito bem também, declamava muito bem também, eu assisti vários programas com ele, e tem você que escreve muito bem também, eu apreciei muito seu texto. Mas antes de você, os seus antepassados, seus pais... Meu pai era autodidata. Meu pai adorava a literatura, o romance brasileiro especialmente. Era um guarda florestal, autodidata, que aprendeu a ler sozinho, lia muito romance brasileiro e discutia muito romance em casa. Fidelense ele? Fidelense. Isso levou Roberto para a literatura, e imagino que tenha influenciado diretamente meu irmão Roberto. E minha irmã também, que escreve. Também. Maria Lúcia, que mora em São Fidélis. Eu vejo no seu blog alguma coisa que ela escreve. E eu que segui, eu sou um aspirante, eu adoro a poesia. Eu acho a poesia o modelo de literatura mais refinado que existe. A composição de uma poesia, para mim, é uma coisa extremamente... exige uma inspiração, um dom muito grande, porque é uma composição muito refinada. E minha filha também, que está seguindo lentamente. Está dando as cacetadas dela também. Qual filha, Fernando? Maria Clara. Ah, é? Que faz medicina. Fernando, a minha 4ª filha. Você disse que veio com 10 anos de São Fidélis. Você tem alguma, apesar de ter vindo muito novo, alguma lembrança de São Fidélis nessa sua infância, até seus 10 anos? A minha infância foi maravilhosa, né? Eu morava na área rural em São Fidélis, área semi-rural, próximo de fazendas, e cresci subindo em goiabeira, brincando de pique, andando descalço, jogando bola de gude, andando de bicicleta. Essa infância foi a que me toldou, quer dizer, foi aquela que me moldou, né, a ser o que eu sou hoje. E esse espírito libertário que eu sempre tive é muito natural desses lugares onde você aprende a se defender. Não tinha videogame, não tinha computador, não tinha o politicamente correto, você tomava leite, chupava manga. Isso tudo é que fez de mim o que eu sou hoje. E você veio parar em Campos por quê? Para estudar. Para estudar também. Porque Roberto tinha passado no concurso do Banco do Brasil, fez faculdade para medicina, ele precisava fazer medicina e a família tinha que acompanhá-lo, porque ele já era arrimo de família, eu já tinha perdido meu pai. Perdi meu pai com 6 anos de idade. Aí você veio, estudou, entrou logo no liceu? Entrei no liceu, em 1900 Essa passagem... Roberto chegou a se formar em medicina, Fernando? Roberto se formou em medicina, fez um curso de especialização em psiquiatria infanto-juvenil, mas nunca exerceu a profissão. E por quê? Ele dizia para você? Ele dizia que ele tinha que se dedicar à família num primeiro momento. Ele trabalhava no Banco do Brasil, né? Fez concurso para o Banco do Brasil. E depois a vida foi levando ele. Agora a grande paixão dele era a poesia. Poesia, né? A arte de uma maneira mais ampla, né? Porque o Roberto fazia cinema, fazia poesia. A gente até lamenta, recentemente, inclusive, nós vimos na Uniflu, na TV, foi exibido durante um certo período, acho que você deve ter tido a oportunidade de assistir também,
né, um filme, Ele tinha vários. né, mas eu não me recordo aqui agora. Barro Branco? Barro Branco, é. Barro Branco, não é? Barro Branco. E reprisou durante um bom tempo e eu assisti, maravilhoso, com a trilha E Roberto, sonora. ele era autor de teatro, ele era Com poeta. as limitações ele era... que a técnica, Claro. né, Fazia em oferecia Super na 8. época, em Super 8. Super 8. Mas Super 8. muito bom, muito bom. Acho que uma das últimas produções dele foi um musical. Que é muito antigo, Aham. que conta a história dele, É verdade. que fala de Barro Branco, que é Manacá. Manacá. O lugar onde exatamente. é um musical lindo, né? Muito bonito. Poético, lindo. Eu vi no Trianon, se não me engano. No Trianon. É. É. Eu conheço a sua família e sei que sua mãe é uma católica fervorosa. E a influência disso aí na sua vida? Enorme, né? Minha mãe ela dizia sempre que era católica apostólica romana, Isso. era tradicionalista e como eu perdi meu pai muito cedo, ela que deu o direcionamento da casa, O esteio da o família. esteio da religioso, família. inclusive. É, exatamente. Bom, Fernando, mas aí o conteúdo do que você escreve, a sua própria filosofia de vida, tem muita influência dessa formação católica que sua mãe tinha? Claro, tem essa influência direta da minha mãe e tem a influência também do contraditório, porque meu pai era espírita. Ah, é? E maçom, na década de 60, quando vivia no município absolutamente dominado pelas forças mais conservadoras. Então eu tinha em casa o exemplo da força da igreja tradicional na figura da minha mãe, que é uma figura assim extremamente forte, e o tinha um revolucionário, contraponto na figura do meu pai, com quem eu convivi muito pouco, mas que deixou a herança da discussão democrática em casa através dos meus irmãos, das minhas irmãs. Então eu tinha essa visão meio bipolar, democrática. E isso foi fundamental para eu desenvolver o que eu considero que seja talvez a minha maior virtude, a tolerância. A tolerância religiosa, a tolerância artística, a tolerância política. Então a minha casa sempre foi um ambiente em que você tinha os opostos, mas esses opostos conviviam de forma harmônica. Democrática, né? Brigavam, mas conviviam de forma harmônica. Isso para mim foi fundamental na minha formação. Agora, Fernando, como é que é seu dia a dia? O que você gosta de fazer? Gosta de música? Gosta de... Como é que é a sua... Gosto de música, gosto de ler. Tem lido muito? Leio tudo, leio muito. Agora eu estou meio sem livro para ler. Estou tentando reler um livro. Aliás, queria deixar esse pedido aqui, quem tiver esse livro e puder me emprestar, porque o meu perdi. A Lua Vem da Ásia, de Campos de Carvalho. Não sei se você conhece. Não. É um livro extraordinário, maravilhoso. Campos de Carvalho é um autor maldito, mas é simplesmente genial. Eu li esse livro com 14 anos de idade, ele foi um marco na minha formação, nas minhas leituras, e eu queria relê-lo agora, aos 50, né? Porque é a versão de um doente mental preso, e ele é que conta a história na primeira pessoa. Então você imagina o delírio que é esse livro. O universo dele. O universo dele. E tem uma cena maravilhosa, quando a mãe dele vai visitá-lo, ele quer trocar a mãe com um vizinho de cela dele. Porque aquela mulher velha não era a mãe dele. A mãe dele era uma jovem, que foi quem ele conheceu quando era lúcido. Perfeito. É maravilhoso. Tudo esse visto livro. pela ótica dele mesmo. Pela ótica dele, ele fala na primeira pessoa. Então eu leio muito, Sérgio. Eu leio Bula de Remédio, eu leio Contigo, eu leio Tititi, eu vejo BBB, eu vejo tudo. É o que eu te falei, Eu ia essa te minha formação perguntar tolerante. Justamente agora uma coisa. Tão envolvido nesse universo literário, jornalístico, como é que você vê hoje a imprensa campista? Eu acho a imprensa muito superficial, Cristina. É a natureza da imprensa, ela é muito superficial. Ela trata da notícia do ângulo visível da notícia, né? Um homem bate na mulher, a imprensa diz, o homem bateu na mulher. Mas a angulação dessa notícia é muito maior. Entendi. Não é? As causas que levam à agressão são muitas. Quem é aquele homem? Quem é aquela mulher? É claro que a imprensa, pela sua natureza, ela não pode fazer um tratado sociológico daquilo. Mas ela também não precisava ser tão superficial como ela é. E os assuntos se esgotam em um dia. Às vezes o que é manchete no jornal hoje, um escândalo, no dia seguinte já não tem mais nenhuma referência. Então eu acho que a imprensa nesse sentido ela peca.
Eu observo muitas vezes, e justamente em cima disso que o Fernando está observando aí, a questão da notícia. Eles colocam muitas vezes de forma que você fala assim, será que isso aqui tem na próxima página? Isso aqui tem, porque eles terminam a notícia de forma muito, muito superficial. Como e você com colocou, um agravante, Robinho. né? E deixando para você, né, a sua análise. Você vai analisar. Conclusão. E com um agravante, que nós vivemos num cenário em que opinião e informação se misturam ao gosto de quem paga. Justamente. Então você tem dois importantes jornais em Campos que dão versões absolutamente contraditórias sobre o mesmo tema. Justo. É verdade. Isso é um desserviço à informação, porque o papel da imprensa é o papel de formar a opinião pública e não o de deformar a opinião pública. E pior, quando deforma por razões inconfessáveis, né? Que não é nem uma questão política que se impõe, é uma questão financeira. É verdade. Tem a questão política por trás, mas a questão financeira se sobrepõe. Fernando, Com certeza. já que você está falando nesse assunto, quer dizer, e você está abordando a imprensa, e também sei que você é um profissional de rádio, como eu sou, e gosta também, eu queria que você fizesse essa mesma análise com relação às rádios que existem em Campo, a AM/FM. O rádio AM é o grande bazar da comunicação. É o veículo mais emergente, é o veículo mais democrático, mais interativo. Você fala no rádio, se o ouvinte não gostar, ele pega o telefone e liga na mesma hora. E o rádio AM é um rádio muito mais aberto para toda a sociedade. O rádio FM é um rádio mais direcional para uma faixa da sociedade que é a juventude. O rádio AM está acabando. Nós somos jurássicos, os locutores de rádio AM, nós somos uma raça em extinção. Eu acho, Fernando. Cristina falou dos rinocerontes, nós também, locutores de rádio AM. Você acha que a tendência é acabar? A tendência é do rádio AM hoje se transformar num púlpito de igreja. Você acha isso? Acho. E da rádio FM. E cada vez mais estreitando o seu público. Né? Era o público jovem, agora é cada vez mais jovem, agora é o funk, agora é o hip hop, é a rádio direcional para atender determinadas castas da sociedade. O grande rádio democrático, o rádio aberto, que propunha o debate, Os grandes debates. dá informação em tempo real. O rádio, você pega um telefone e você entra no ar, diferente da televisão. Esse rádio você não encontra mais. Existe uma diferença muito grande do rádio em que nós começamos, quando nós começamos no final da década de 70, início dos anos 80, para a rádio de hoje em dia. Porque, como o Fernando falou, vai virar um púlpito de igrejas, por quê? No meados da década de 80, descobriu-se o grande diamante que era a questão do rádio, para se formar opinião, para poder entrar na casa das pessoas, e aí nada discriminando religião de ninguém, fazendo nenhum tipo de comentário aqui, mas os evangélicos, os pastores de diversas igrejas, não é só uma corrente como a Universal, ou essa ou aquela, eles começaram a descobrir esse pulo do gato. E aí começaram encontrando as dificuldades financeiras em que as emissoras de rádio poderiam se encontrar e começaram a comprar os espaços. E aquilo ali começou, o próprio radialista começou a perder o emprego. Isso. Alguns locutores começavam a ser... E o produto, Robinho, o produto que eu me refiro, a propaganda, a ideia, o rádio vende melhor do que a televisão. Porque o rádio estimula o imaginário. Hitler não teria conseguido o que conseguiu Ele força, né? se não fosse o rádio. Então, o rádio ele estimula o imaginário. A televisão não, ela te dá a imagem pronta e acabada. O rádio não. E aí o que aconteceu foi o seguinte, que logo após os pastores das igrejas, começou a questão dos políticos, Sérgio. Nós já esgotamos esse bloco. Já esgotamos, o Armandinho está me chamando a atenção ali na técnica, Robin. Nós já esgotamos esse bloco. Eu só quero deixar. boicotando. Eu só quero deixar uma pergunta no ar aqui. Está boicotando Para na volta, Fernando, você nos responder. E é inevitável, apesar da tônica do programa O Avesso do Avesso não ser essa. Mas você participou de um movimento no final da década de 80,
que se chama Muda Campos, que eu participei também, e eu queria saber de você, no seu ponto de vista, o que mudou de lá para cá? Por que ele teve esses caminhos e descaminhos de 88 para cá? Mas no próximo bloco.